Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou a Adriana Couto e você está na série de podcasts Feel the Future, uma conversa sobre inovação, tecnologia e iniciativas para o futuro. Poucas coisas atiçam tanto a nossa imaginação quanto as dúvidas sobre como será o futuro. Mas o presente já dá uma série de pistas sobre o que vem por aí e tem muita gente hoje ajudando a construir o futuro. São com essas pessoas que têm um olhar diferente e iniciativas inovadoras que nós estamos conversando nessa série de podcasts. Eu espero que você esteja nos acompanhando, porque já falamos aqui no Feel the Future sobre os carros elétricos e o futuro da mobilidade, nós conversamos sobre o futuro do dinheiro, da comida e do trabalho, e hoje nós vamos falar sobre comportamento e consumo. Pois é, nós temos aqui mudanças durante a pandemia, mudanças muito interessantes, porque a gente viu que o individual está dando cada vez mais espaço para o coletivo. As pessoas tiveram a oportunidade de pensar nas outras, e isso, é claro, se reflete em várias áreas, como o consumo. É sobre isso que nós vamos falar hoje. A série de podcasts Feel the Future é uma iniciativa da Audi do Brasil, em parceria de produção com o Estúdio Folha. Se eu fosse resumir o tema da nossa conversa, eu diria que nós vamos falar sobre uma geração que aprendeu a olhar além de si mesma. A chamada geração Z, os jovens nativos digitais, compõem 32% da população mundial. Esses jovens já começaram a priorizar cada vez mais as ações coletivas no nosso mundo, cada vez mais globalizado e conectado. Isso traz várias mudanças, especialmente no consumo. A busca por produtos recicláveis, por roupas que duram mais e por mobilidade sustentável, com os carros e os patinetes elétricos. Bom, são todos exemplos dessa mudança que já começou. E para falar sobre esse tema importante e inspirador, a gente tem aqui com a gente o professor Marcos Nakagawa, que é especialista em sustentabilidade, professor da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, fundador da Abraps, Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, e autor do livro 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis para Mudar o Mundo, entre outros títulos. Que prazer estar com você. Bem-vindo, professor Nakagawa. Olá, Adriana. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, conversando com essa coisa que eu adoro, que é o consumo sustentável, consumo consciente, pensar de como essas novas gerações podem, por meio do consumo, mudar a sua realidade e mudar esse nosso mundo que tanto está precisando de mudança. Muito bem. Posso chamar de professor Naka? Isso, pode chamar de Naka. Lá na faculdade todo mundo fala, Naka, fica à vontade, vamos de Naka. Vou falar professor Naka para o pessoal que estiver entrando no nosso podcast entender que é um especialista, que é alguém que vale a pena a gente ouvir. Pois bem, professor Naka, a gente viu, e a gente está vendo ainda por conta da pandemia de Covid-19, muitas ações solidárias de empresas e também das pessoas. Então vamos começar por aí. O que você acha? Você acha que o olhar do outro, para o outro, na verdade, né, esse olhar empático, é um legado que vai ficar para o futuro? Há hoje uma geração de jovens conectados que aprendeu a olhar para além de si mesmo? Olha, Adriana, essa daí é uma pergunta ótima, porque eu estou vivenciando todos os dias com os alunos aqui online dessa geração, das novas gerações, e um dos indicadores que eu vejo que realmente mudou um pouco esse comportamento foi a criação, por exemplo, das doações. Né, muitas empresas, muitas organizações meio que pararam o seu processo produtivo para fazer álcool gel, para fazer máscara. Parece que as empresas voltaram lá atrás e resolveram fazer o que realmente precisa, o que realmente importa. Eu falo muito que isso é back to the bases, né? Voltar para a base. Lá no começo, quando as grandes empresas começavam a fazer seus produtos e serviços, eles faziam para atender uma necessidade real, uma necessidade básica, uma necessidade verdadeira, podemos dizer assim até, né? E aí, com a evolução das coisas, das necessidades ampliando, algumas das nossas pirâmides sociais acabaram tendo muito, e poucos, e a maioria muito pouco. E na pandemia ficou muito claro essa diferença social, né? Ficou muito claro que a base não tinha o básico para o consumo,
E um dos indicadores que eu gosto é o da Covid, da BCR, né, que eles fizeram um monitor de doações da Associação Brasileira de Captadores de Recursos. E, Adriana, foram mais de quase 6 bilhões e meio doados, né, que eles buscaram aí em várias fontes, desde crowdfunding, a vaquinha virtual, né, passando aí por grandes empresas doando. Então, espero que esse legado, não só da doação, e de entender efetivamente qual produto e serviço que são realmente necessários, que a gente consiga desenvolver dentro desse futuro. Só para mostrar um dado, né, de uma pesquisa da McKinsey de 2020, num documento chamado Opportunity Tree, Árvore de Oportunidade aqui no Brasil, mostrava que 84% da geração Z, eles pararam de comprar produtos de companhias que estavam envolvidas aí em algum escândalo, né? Então, olha como que realmente o comportamento das pessoas começa a ser trabalhada em cima dessas questões de uma questão social e ambiental das empresas. Claro, porque é você olhar o seu lugar do planeta, né? É você olhar muitas vezes o seu privilégio, é você olhar a desigualdade e ver como é que eu vou lidar com essa questão. E o consumo pode ser uma oportunidade de você, sim, se posicionar. É um posicionamento, não é, professor? Exatamente, tem muitas marcas agora que elas estão colocando como causas, estão colocando como ativistas, né? Tem uma grande marca de sorvete que é dona de uma grande empresa, ela é uma ativista social, tem um cargo dentro da empresa que é o gestor de ativismo, né? Então, olha que muito louco, né? Como um dia você imaginar que dentro de uma grande empresa, uma marca, ia ter um gestor que é um ativista, que geralmente a gente conhece, né, Adriana, nas ONGs, naquelas matérias que você mostra lindas lá, mostra as ONGs trabalhando, né, o pessoal da cultura e todos esses grandes movimentos, e agora dentro da empresa tem uma pessoa que é uma ativista e que a marca não leva só mais o serviço, né, aquilo que ele vem a prestar, aquela, sei lá, o alimento que você vai degustar, né, além de tudo agora ele precisa ser funcional, né, você precisa chupar o sorvete e ter um gosto bom, ele precisa ter uma carinha bonita, ele precisa ter lá uma propaganda legal, precisa ter uma empresa por trás que seja uma empresa responsável, que não trabalhe com mão de obra escrava, com fornecedores que sejam decentes, né, que não tenham lá desmatando, que não estejam fazendo coisa ruim, e além de tudo, ele tem que ter uma causa para ensinar a população sobre LGBTQI+, sobre queimadas, orgânicos e assim por diante. Ah, claro. Não dá para desprezar o seu impacto no mundo, né? Que legado que você deixa, as pessoas, as empresas, a sociedade civil. A gente tem que pensar, não estamos pensando no futuro, a gente tem que pensar no nosso legado e as empresas também estão fazendo isso. Agora, de alguma forma, essa geração que está mais conectada com a coletividade, né? E com os impactos que ela pode trazer dentro da sociedade, é uma geração também que ganha com essa empatia. Porque essa empatia também traz um modo de vida diferente, também é um posicionamento. Exatamente. Acho que o ganha-ganha, né, é o modelo que cada vez mais a gente precisa, como você mesmo disse, da coletividade, do cooperativismo, sair um pouco só do seu umbigo, né? Saber que você tem outros umbigos ao seu redor e que essa coletividade, essa construção conjunta de consumo, de desenvolvimento, de atividades, a gente ficou muito preso sozinho agora na pandemia, né, em 2020, para quem estiver escutando aí. E o que acontece é que aconteceu que a gente começou a perceber que a gente precisa dos outros, né? A gente está agora aos poucos voltando e tem algumas atividades que você já começa a fazer um pouco mais e você vê, assim, por trás das máscaras, o sorriso das pessoas vendo outras pessoas, né? A gente precisa de outras pessoas e esse acho que é o nosso maior consumo,
né? Estar com outras pessoas. Obviamente, a gente precisa, às vezes, de um produto, de um serviço, de uma coisinha que você precisa comprar para satisfazer, sei lá, suas necessidades básicas, talvez a sua necessidade um pouco lá de poder aparecer, de ter poder, enfim, aquelas outras características de cada produto, mas estar com seus amigos, estar com a sua família, né, que até o pessoal do low consumerism, né, que é o pessoal que tem essa velocidade mais lenta do consumo, né, o slow food, né, que é o pessoal que come mais devagar, prepara o alimento, o slow fashion, né, que é aquela coisa de você reproduzir o consumo consciente, tem tudo isso e tem tudo a ver, e eu acho que a pandemia, a duras penas, está mostrando para a gente que a gente tem que pensar exatamente nesses processos. A minha curiosidade é na sala de aula, você que é professor da graduação, também do MBA, de uma escola de negócios, né? Você deve discutir todas essas questões na sala de aula. Então, tem ética, responsabilidade socioambiental, empreendedorismo, social, terceiro setor. E você tem percebido jovens mais envolvidos, mais preocupados com esse tipo de questão? Nossa, Adriana, isso eu achava que faz mais ou menos 10 anos que eu dou aula, né? E lá no começo, quando eu dava aula, eu ficava falando, não, porque a responsabilidade social, porque a sociedade, porque o desenvolvimento sustentável, que a gente tem que olhar a cadeia produtiva, que a gente... E agora, quando os alunos já vêm, eles ficam, mas professor, por que você está ensinando isso? Isso não é o básico? Né? Isso já não é o que a gente deveria fazer? Não é o que as marcas estão tentando fazer? Eu falo, isso, pessoal, nossa, que bom que vocês já vêm com esse chip, obviamente não todo mundo, né? Mas parece que esse chip já está vindo, viu, Adriana, né, principalmente nessa escola de negócio, né, que é um segmento bem específico da sociedade, mas que são os futuros líderes aí de grandes empresas, grandes organizações, e a gente discute muito isso, e parece que faz muito sentido para a maioria deles. E muitos deles falam, mas professor, isso não é o básico, por que será que a gente tem que estar discutindo isso? Será que as pessoas já não fazem isso naturalmente? E aí a gente tem a questão não só de gerações, né, mas também tem a questão de diferenças de, muitas vezes, de classes e acesso à educação, né, Adriana? Claro. Que exatamente isso vai fazer essas diferenças para que as pessoas entendam isso. Mas quando você começa a falar dessas questões ambientais, sociais, e que a gente precisa olhar o mundo num prisma não só no econômico, né, para quem está escutando a gente aí, é o tal do tripé da sustentabilidade, né, que é o ambiental, o econômico e o social. Aposto, Adriana, quando você começou a trabalhar, sempre tinha alguém falando, olha, Adriana, precisa ganhar um dinheiro, né, Adriana? E aí ninguém nunca falou, Adriana, olha, você precisa ganhar dinheiro, mas também precisa fazer uma coisa bacana para a sociedade, precisa cuidar do meio ambiente, né? Basta, sei lá, Adriana, vamos assistir um cinema? Né, você fala, Naka, vamos assistir um cinema, olha, né, com todo respeito aqui e tudo, né? Aí você... o convite, professor, vamos lá, vamos ao cinema. Maravilha. Aí eu pergunto para você, Adriana, vamos num cinema, aí você vai perguntar para mim, qual cinema a gente vai, qual filme a gente vai ver, quanto vai custar? Né, geralmente a terceira, quarta pergunta é o quanto custa o cinema, né? Aí a gente vai, e aí em nenhum momento você vai perguntar, Naka, a gente vai naquele cinema lá, que o pessoal cuida do público em geral, que qualquer um pode entrar, né, que não tem uma restrição por raça, por faixa etária, por questão financeira, né, que a gente sabe que alguns shoppings já tiveram algumas problemáticas sobre isso, né? Ou senão que a mãe pode amamentar o filho, por exemplo, no pátio, não precisa, sei lá, que não vai ser incomodada por ninguém, né? Então, bem uma questão social, vamos dizer assim, né? Ou se não, vamos naquele shopping, né, que tem o teto lá, que tem compostagem, que tem uma horta, que usa a água, ou vamos juntos de metrô, não vamos cada um no seu carro a diesel, gastando CO2. Ou seja, para cada ação que a gente faz, para cada consumo que a gente deveria analisar não só a questão financeira, que é o quanto custa, que é o que a gente aprende desde criancinha, mas também, será que tem muita embalagem? Será que da onde que veio? Quem será que fez esse produto? Será que todo mundo nessa cadeia está recebendo dinheiro como se deve?
Entendi. Professor, isso seria uma definição de consumo consciente? Exatamente. Como você consome sabendo que aquele produto, aquele serviço realmente tem um menor impacto ambiental, um menor impacto social e economicamente ele acabou incluindo mais pessoas, né? Para isso, até, Adriana, estão surgindo aí negócios de impacto social, negócios sociais, empresas que já nascem com esse propósito de mudar comportamento, de mudar o planeta, não só vender um produto como um produto, né? Que ele também carregue aí um impacto social e ambiental positivo. A gente falou um pouco desse consumidor, mas ainda tem mais características desse consumidor consciente? Quem é esse consumidor consciente? Isso, muito desses consumidores, eles acabam também não só pensando no seu consumo, mas também nos seus hábitos do dia a dia, né? Não adianta a pessoa só ficar escolhendo lá qual produto, qual serviço mais sustentável, mais consciente, mais saudável, e aí em casa trata mal a moça que trabalha em casa, trata mal os filhos, né? Trata mal. Não adianta também. Né? Então, ele tem que ter um comportamento mais consciente, mais sustentável. E o Instituto Acatu de Consumo Consciente, ele tem uma pesquisa aí de 2018 mostrando e perguntando 13 comportamentos das pessoas, para ver se elas eram mais conscientes, menos conscientes, assim por diante. Aí tem pergunta assim, se você desliga o aparelho quando você não está assistindo, evita deixar a lâmpada acesa, né? Tem um produto, consome produto orgânico, planeja a compra de roupas. Então, são 13 indicadores, né, de ação, sim ou não eu faço isso, e aí ele consegue ter um panorama aí dos consumidores conscientes. Ainda é bem pouco, viu, Adriana? Os mais Entendi. conscientes são 24%, mas está crescendo aos poucos, né? Poxa, 24%. A gente pode dizer que o consumidor consciente é aquele também que olha para o futuro, e olha para o futuro do planeta, para o futuro da sua sociedade, é isso? Exatamente, Adriana. Esse consumidor consciente é aquele que está entendendo e está consciente, né, ampliou a sua percepção de mundo, né, entendeu que, sei lá, um produto que ele consome pode estar acarretando num trabalho infantil, escravo, em algum lugar aí do mundo, se ele souber que aquilo está muito barato. Né? Se está muito barato, é que aquele barato tá alguma externalidade de alguma pessoa, de alguma empresa, teve algum impacto negativo por estar tão barato assim. Né? Então, tem muito questionamento sobre essa questão. Se você vai principalmente para o parte de vestimentas, né, que é o segundo maior poluidor do mundo, né, a cadeia aí de roupas, e entra no fast fashion e vai ver a fundo como que tá tudo isso. Porém, já se tem várias ações bacanas, como upcycling, como reuso, como brechó, grandes fast fashions, lojas de fast fashion recebendo doação de roupas, grandes fast fashions internacionais tendo um pedaço de arara só com roupas usadas, né? Então, acho que o mundo está se adequando, né, a esse teorema aí mais sustentável, mais consciente. Acho que realmente esse futuro, né, que a gente quer e que a gente busca é um futuro que tem um impacto zero ao meio ambiente, deveria ter um impacto zero ao meio ambiente, um impacto zero às pessoas. E a gente consegue fazer isso, Adriana. Claro, com planejamento, né, com uma visão de futuro, com uma visão política. E aí eu vou um pouco no sentido dos seus alunos que falam para você assim, mas professor, mas isso já não é discutido, as empresas já não sabem. Você acha, professor Naka, que isso vai se transformar em um padrão no futuro, alcançando muitas empresas, muitas faixas etárias, muitas pessoas de diferentes setores da sociedade? Muito, muito, eu acredito muito está acontecendo, né?
no final dos anos 90, quando começou o movimento da responsabilidade social, que eu já diretamente acabei entrando nisso nas empresas, a gente tinha esse movimento, o pessoal falava que era mais o pessoal hippie, que gostava de abraçar árvore, beijar macaquinho, né, cuidar de criancinha, mas na verdade o business era o business, né, business as usual, negócio como tradicional. E hoje, eu acho que o melhor indicador, Adriana, é quando chega uma das maiores empresas, né, de investimentos do mundo, que chama BlackRock, que é uma das grandes referências aí da área de investidores, e ele fala que, assim, as empresas que não tiveram ESG ou ASG, né, que é ambiental, social e governança, no mundo, né, não vai mais receber investimento deles. Quando você chega no Brasil e vê lá um índice de sustentabilidade empresarial da B3, né, que é o índice da Bovespa, que tem, ou antiga Bovespa, né, que tem aí um maior pico de rentabilidade do que aquelas empresas que não têm indicadores de sustentabilidade, responsabilidade social, você vê, olha, pelo jeito o negócio funciona mesmo, né? E aí, o que vai acontecendo, né? Se os investidores agora estão preocupados com isso, ou pelo menos estão minimizando os riscos deles, né? As dificuldades, o não perder dinheiro, né? Com as questões de crises ambientais e sociais, pelo menos que não seja pelo amor, que seja pela dor, né? Que pela dor muita gente já perdeu dinheiro com barragens explodindo, pessoas morrendo, trabalho infantil, trabalho análogo a escravo, né? Então, por que não cuidar dessas temáticas? Por que não ter controle nessas temáticas? E os dados que eu comecei falando para você, né? Que 84% dessa geração Z já não quer mais comprar de empresas que tenham escândalos desse tipo, né, já mostra que, opa, então é uma questão de mercado, já não é mais por amor, dor, ou por abraçar árvore e beijar macaquinho. Pois é. E aí a gente fica um pouquinho mais confiante de que essa mudança se concretize mesmo. As empresas estão olhando para esses números, elas estão fazendo ações. Como é que as empresas olham para o consumidor consciente? Isso, tem muitas empresas que, inclusive, têm colocado as suas marcas aderente aos ODS, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que tem, assim, como se fosse um nosso sonho do mundo, sabe? Diminuir a pobreza, acabar com a desigualdade social, de gênero, racial, cuidar da nossa água, do CO2, enfim, são 17 objetivos, né, do desenvolvimento sustentável. Dá uma procurada aí quem está escutando a gente, 17 ODS da ONU, e dentro delas tem 169 metas para poder chegar nesse nosso sonho, desse nosso futuro. Estamos falando de futuro aqui, né, Adriana? É o lugar de falar de futuro. E eu gosto quando você dá essas referências, porque às vezes você está entre tantas informações e você quer um caminho para começar a ser um consumidor consciente, para medir se você é um consumidor consciente. Você já falou de 2 exemplos. Então, um é o Instituto Acatu? Acatu, então dá para a gente entrar lá na página deles, fazer esse teste e saber onde é que você está nesse consumo consciente, que tipo de consumidor você é. E a ONU também traz ferramentas para a gente, né? Exatamente. Esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é como a gente gostaria desse futuro do mundo, né? Como você falou, ter carros elétricos, ter alimentos para todo mundo e todos os outros podcasts aí maravilhosos que eu escutei antes de vir aqui e que todo mundo deve escutar, que tá muito legal, viu, gente? Tá mesmo. Tô suspeita, mas tá mesmo. Tá muito bacana. E aí a gente consegue juntos projetar esse futuro, porque lá tem 17 coisas que a gente poderia melhorar. E para quem está buscando aí o que fazer no futuro, pegar esses 17 objetivos, as 169 metas, e escolher falar, opa, eu vou tratar desse tema aqui, da desigualdade social, da desigualdade de gênero. Nossa, eu adoro o mar, né? Vou trabalhar aí com a questão de limpar os resíduos do mar, né? Tem uma marca aí que começou a pegar plásticos do oceano e fazer tênis, camiseta. No começo, viu, Adriana, foi só
quanto que era? 200 mil, alguma coisa assim. Aí vieram meus alunos e falaram, professor, você acha que isso é greenwashing, lavagem verde, né? Ou você acha que a marca realmente quer isso? Eu falei, não, vamos esperar e tudo mais. Depois de 2 anos, parece que deu certo, aí eles fizeram 1 milhão de tênis. Aí os alunos também trouxeram lá nas notícias da semana, professor, o que você acha? Eu falei, olha, eu acho que está aumentando, parece que o negócio vai pegar. E aí viraram 6 milhões depois de tênis, agora tem camiseta, aí você fala, olha só, né? Você pega uma meta desses ODS, que é a limpeza do mar, e pega e coloca como um produto diferenciado no mercado, que além disso salva o planeta, ajuda o planeta. Salva não, ajuda, né? Pois é, mas aí você está me dizendo que a gente tem, então, empreendedores que criam negócios de impacto que estão ajudando na conscientização, né, em relação a esse consumo sustentável e consciente. Então, começar pelos empreendedores também é outro caminho. Exatamente, Adriane, e está surgindo muitos empreendedores sociais agora, ambientais, que já nascem com um produto e um serviço para resolver um problema do mundo. Né? Vou dar um exemplo bem simples de uma amiga que descobriu um paninho, né, que você coloca cera de abelha nele, aí você trata esse paninho e em vez de você usar aquele filme plástico para, por exemplo, colocar na sua comida, quando sobra uma comida, ou quando você quer guardar um alimento na geladeira, é plástico, né? Vai demorar bastantão. Aí você pode usar esse paninho e envolver essa fruta, essa verdura, ou o próprio potinho, e aí você vai, por exemplo, economizar aquele plástico daquela vez. Né? Aí todo mundo me pergunta, mas Naka, um plastiquinho, como assim? Né? Será que um produto, um serviço, a gente vai transformar isso numa mudança? Né? Mas e o governo? Né? E as empresas? Será que... E aí você vê aquele caso da tartaruga. Né, tirando o canudinho do nariz, que deixou todo mundo impactado com isso. E aí, o que aconteceu? Virou política pública. Claro, né? Então, não é só um canudinho, né? A gente está falando de impactos, né? É disso que você está falando para a gente pensar, né? De pensar mais longe, de pensar nessa cauda aí que o seu consumo pode ter, né? Exatamente. Como que você, no seu dia a dia, né, no futuro, pensando no futuro, pode mudar os seus hábitos, mudar os seus comportamentos em pequenas coisas, né, como essa do canudinho e assim por diante. E você mudando o seu hábito do dia a dia, de consumo, as empresas vão começar a perceber, né? Tanto é que esses ODS têm uma empresa também grandona, com várias marcas, de vários produtos de consumo, de alimento, de limpeza. Eles colocaram para cada marca um ODS, um Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. E aí eles estão mensurando o quanto eles também estão ajudando. E numa das palestras que eles fizeram, Adriana, eles mostraram que marcas que têm causas, eles cresceram 30% a mais do que as marcas tradicionais. Olha só, você estava dando o exemplo para a gente, que eu achei super interessante, desse paninho aí que pode substituir o plástico, mostrando para a gente como os empreendedores têm sido criativos também nessas soluções, conscientizando as pessoas. Me dá mais um exemplo, professor? Maravilha, tem um produto que você compra cápsulas, né, de limpeza. A maioria dos produtos de limpeza, a grande parte dele é água, né? Quando você compra um detergente, quando você compra um removedor, ou quando você compra alguma coisa para usar no seu dia a dia, para lavar roupa, enfim. E aí, o que eles fizeram? Eles criaram pequenas cápsulas, como se fosse aqueles de café, né? E aí você vem o concentrado, que você usa o mesmo borrifador, né? E aí você coloca a quantidade de água e coloca a cápsula, chacoalha e usa o seu detergente, seu limpador de pano. E aí, quando você comprar um novo, você põe na caixa antiga as cápsulas usadas e aí você troca e traz ele de volta. Né? Então, você faz uma assinatura de produtos de limpeza com cápsulas mais sustentáveis, que você retorne e faz economia circular ou faz voltar, por exemplo.
Ah, sim. Ah, isso é refil de verdade, gente. Não é? Fiquei Exatamente. com vergonha agora daquele refil que eu só troco a bombinha tal. Isso é refil de verdade. Se você pensar, a gente já tem até algumas empresas fazendo essa questão do concentrado, mas ainda essa cápsula, é isso, é cada um dando a sua contribuição para que todo esse processo seja mais sustentável, né? Exatamente, Adriane. E tem muitas empresas grandes também já indo atrás disso, né? Até as empresas grandonas de refrigerante já estão fazendo essas cápsulas, né? Para as pessoas terem a sua garrafa que borbulha, né? Que sai a aguinha borbulhante, e daí você mistura com a cápsula, né? Óbvio que agora precisa repensar de novo como que volta essa cápsula, faz a Sim. reciclagem e assim por diante. Mas, sabe, Adriana, para pensar em futuro, né, basta a gente querer, né? Porque, puxa, tem carro elétrico, tem drone, tem exoesqueleto, tem inteligência artificial e, sei lá, ninguém pensou no rolo do papel higiênico, né? Ninguém pensou na descarga, né? Ninguém pensou no, sabe, tem tantas coisinhas assim do nosso dia a dia que a gente precisa também trazer toda essa tecnologia para o dia a dia. Eu acredito muito que se a gente usar essa tecnologia para o lado que leve não só o econômico, mas também o social e ambiental, a gente vai resolver muitos problemas desse do mundo. Nossa, eu acho que é um desejo de todos nós. E como as pessoas podem valorizar as práticas de responsabilidade social e ambiental das empresas em suas escolhas de consumo, professor Maca? Ah, maravilhoso. Isso daí é consumindo, é divulgando essas marcas, colocando em prática, né, fazendo outras pessoas aí consumirem. Eu vou dar outro exemplo que tem aí nas nossas aulas, viu, Adriana? As meninas começaram a falar muito de um sabão em barra, né, um shampoo em barra e um condicionador em barra, né, que ele vem embalado num papel, em alguma coisa assim, que já não usa mais a embalagem, né? Ou seja, a gente já tem esse tipo de produto. E aí, assim, entre elas, elas começaram a divulgar e falar que é muito bom, que é isso, que é aquilo, e já começaram a postar, já começaram. Ou seja, né? Eu acho que é assim, a gente elegendo, né? Assim como a gente deveria eleger bons políticos, né? A gente também tem que eleger bons produtos e mais do que eleger, divulgar, né? Já que todo mundo aí agora é influenciador, né? É influenciador aí pequeno, médio, mas é um influenciador. Muito bem, que bom pensar no futuro, pensando também na sociedade, na melhoria da sociedade. Então, foi um prazer conversar com o professor Marcos Nakagawa. Muito obrigada pela participação aqui no podcast Feel the Future. Muito obrigado, Adriana. Obrigado pelo convite. Obrigado à Folha, à Áudio, por esse convite, que eu fico muito feliz que a gente possa levar um pouco desse sentimento, dessas sensações, porque com certeza quem escreveu lá atrás que a gente ia ter carros voadores, carros elétricos, que a gente ia ter, né, eram pessoas sonhadoras. E a gente está precisando cada dia mais de pessoas sonhadoras para sonhar e para que esses empreendedores e empresas grandes como essas possam colocar esse sonho e transformar numa realidade. Muito obrigada. Nós falamos aqui sobre uma geração que aprendeu a olhar além de si mesma. Vimos como o consumo está mudando e como as empresas estão mais preocupadas com sustentabilidade. Essas empresas têm um caminho aberto para o futuro. Eu espero que você tenha gostado desse papo, porque eu adorei. E eu te convido para ouvir os episódios da série Feel the Future que já estão no ar e os que ainda virão. Esta série de podcasts está conversando sobre iniciativas inovadoras para o futuro em várias áreas. A cada semana, um novo programa com um tema diferente e instigante. Muito obrigada por nos acompanhar. Eu sou Adriana Couto. Esta série de podcasts é uma iniciativa da Audi do Brasil em parceria com o Estúdio Folha. Você pode ouvir todos os programas na sua plataforma de áudio preferida.